James Dean, um dos maiores símbolos do cinema, morreu muito novo, aos 24 anos, em 1955. Estava começando carreira e já tinha feito filmes que ficaram aí na história, são cults: Rebelde Sem Causa, East of Eden, Giants, Assim Caminha a Humanidade, com Rock Hudson. É uma lenda do cinema. E por que eu de repente estou falando do James Dean? É que vi uma reportagem aqui de uns pouco mais de 2 anos atrás, lembrei de ter visto, que no leilão pela internet foi vendida uma caixa de câmbio vinda de um Porsche Spyder 550, e essa caixa de câmbio foi vendida por mais de 380 mil dólares. Basicamente é uma caixa de câmbio igual a usada aí em milhões de Fuscas. Tem um pequeno valor, mas não é esse ponto. Mas a razão dessa caixa de câmbio especial atingir esse valor é que ela equipava o Porsche em que morreu James Dean. E essa história então aí da caixa de câmbio reacendeu na época a trajetória bizarra do que sobrou do carro do ator, que, como eu já falei, foi um dos símbolos dos anos 50. Então, vou falar um pouco aqui da maldição do Porsche Spyder que vitimou James Dean, e após esse acidente ele andou vitimando outras pessoas também. Então, pessoal, em 21 de setembro de 1955, James Dean estava rodando o filme Giants, Assim Caminha a Humanidade, e havia trocado o seu Porsche Speedster por um recém-chegado 550 Spyder, chassi número 550/0055. E ele batizou imediatamente o carro inclusive escreveu na carroceria: Pequeno Bastardo, Little Bastard. Olha aí, uma reprodução do carro, né? Uma réplica do Pequeno Bastardo. Então, o James Dean, apesar de estar proibido pelos estúdios de participar de corridas, ele gostava muito de correr, ele era até um bom piloto. Ele, no dia 30 de setembro, estava indo para Salinas, na Califórnia, né, para participar de uma prova, mesmo contra a ordem do estúdio. E ele tinha planejado levar o carro no reboque, mas o mecânico dele, um tal de Rolf Winterich, sugeriu que o carro fosse rodando. Assim o Dean aproveitaria para ir conhecendo o Porsche e se adaptando à pilotagem, e ao mesmo tempo amaciava o motor. Mas no meio da viagem havia um Ford que veio em uma estrada secundária, e sem perceber a aproximação desse carro que atravessou na frente, James Dean bateu de cheio a cerca de 140, foi calculado em uma velocidade de 140 km por hora. Vocês estão vendo aí, ó, o Porsche acabou. James Dean teve morte imediata, enquanto que o mecânico sobreviveu com ferimentos graves, dos quais ele veio a se recuperar, mas nunca conseguiu superar o trauma, né, o sentimento de culpa, que foi ele que convenceu o James Dean a ir dirigindo. Então,
Ele levou uma vida aí marcada por tentativa de suicídio, alcoolismo e morreu em 1981, aos 53 anos, num acidente lá na Alemanha com um Honda Civic. Que barbaridade, viu? O cara não morreu num acidente com um Porsche Spider para morrer num acidente com um Honda Civic. É isso aí. Então, ali nesse caminho de Salinas, que o James Dean estava indo, começou então a misteriosa saga dos restos do Pequeno Bastardo, com incidentes, no mínimo, intrigantes, estranhos, né? Olha aí o filme Giant, com Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean. James Dean é um cara muito bonito, é um cara... Uma pena ele ter ido tão cedo, viu? Mas então, gente, os destroços do carro foram comprados por um piloto da Califórnia, William Esrich, que instalou o motor no seu Lotus 9 e vendeu algumas peças da suspensão a outro piloto, Troy Lee McHenry, que as instalou no seu Porsche 356. Meses mais tarde, na mesma corrida, ambos sofreram acidentes. O do Lotus não foi tão grave e o piloto sobreviveu, mas Troy, logo na primeira volta, bateu na única árvore que havia no circuito e morreu. É isso aí. Os restos do carro, então, de James Dean, um chassi retorcido, uma carroceria de alumínio amassada e 4 rodas, foram vendidas a George Barris, que havia customizado o Porsche, que vendeu 2 pneus, e o que sobrou emprestou ao Departamento de Segurança Rodoviária para ser exibido em campanhas para prevenção em todo o país. Consta que os 2 pneus vendidos estouraram ao mesmo tempo, provocando um novo acidente, mas as consequências são desconhecidas. E os restos do carro várias vezes caíram do expositor, causando, numa das vezes, ferimentos a um visitante e mais tarde a morte de George Barcos, o motorista do caminhão que transportava o carro para mais uma exposição. Olha a caixa de câmbio aí. Então, algum tempo depois, quando estava guardado no armazém, o carro sofreu um incêndio, sem que nunca tenha sido descoberta a causa. Finalmente, perdeu-se o rastro do Pequeno Bastardo, quando em 1960 era transportado de Miami para Los Angeles e misteriosamente desapareceu. Só agora voltou-se a saber de alguma parte do carro, né, com o surgimento do câmbio, que estava num caixote numa zona rural de Massachusetts e foi devidamente autenticada pela Porsche, como sendo a caixa que a fábrica montou no 550-0055 em 1955. É isso aí, pessoal. Toda essa história prova que existe uma maldição envolvendo aí o Pequeno Bastardo, ou trata-se de apenas uma sucessão de coincidências infelizes e perturbadoras. Talvez valha a pena seguir o destino do câmbio recém-descoberto e ver o que acontece, né? É isso aí, gente. Olha só aí o Porsche, o Pequeno Bastardo, 1955, James Dean. Cartaz do filme Rebelde Sem Causa. Também estrelando Natalie Wood. Teve uma morte muito estranha também, afogada. E vamos agora ver um pequeno vídeo aí do James Dean dirigindo o carro. E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Arriving in Santa Barbara, Jimmy prepared his 356 Speedster for the fourth race. He walked through the pits and had his first encounter with a Porsche Spider. It was love at first sight.